Olá, começa agora o JR Entrevista. A Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou ao longo do ano passado 126 leilões de bens apreendidos. O total arrecadado com essa ação foi de 134 milhões de reais. E para falar sobre essa ação, nós convidamos o diretor de Gestão de Ativos da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, Giovanni Magliano Júnior. Seja bem-vindo ao JR Entrevista, é um prazer recebê-lo aqui. E eu gostaria de começar esse nosso bate-papo perguntando para o senhor o que é essa secretaria, essa parte da gestão de ativos. Ela trata de quê? Qual o objetivo, a finalidade? É uma estrutura que ela se torna responsável pela gestão de bens apreendidos no Brasil, bens esses que são apreendidos pelas forças policiais, tanto em aspecto federal quanto em aspecto estadual. Então, assim, bens apreendidos pelas polícias civis de todos os estados, bens apreendidos pela Polícia Federal, de diversos crimes sujeitos a perdimento em favor da União, são bens que se tornam objeto de gestão pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Diretor, basicamente, como eu falei na abertura, foram mais de 126 leilões, que arrecadaram 134 milhões de reais. É muito dinheiro. Esses bens, o senhor explicou para a gente que alguns vêm de operações policiais. De que outros tipos de operações esses bens também são advindos para a secretaria de vocês? Em regra, estamos falando aqui de bens apreendidos pela prática de crimes. Então, a exemplo dos crimes de drogas, que historicamente a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a SENAD, vem atuando, decorre da apreensão de bens, de veículos que estão transitando por rodovias, transportando drogas, obviamente de maneira ilegal, aeronaves transportando drogas pelas fronteiras do Brasil, que têm seu pouso determinado, então são apreendidas, e outros bens, a partir de agora, em que a SENAD passa a atuar também com foco mais ampliado, não apenas nos crimes de drogas, bens oriundos de outros crimes, como corrupção, lavagem de dinheiro. Então, recentemente já efetuamos a alienação de bens dessa natureza também. E esses recursos são recolhidos em favor de fundos, que são geridos pelo próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, ou, eventualmente, recolhidos a contas judiciais, até que tenha o trânsito em julgado do processo e tenha a destinação correta prevista em lei. Legal. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal esteve aqui com a gente e ele falou algo muito interessante, Os bandidos, eles tentam usar os modais, as estruturas do governo, como rodovias, a parte aérea, para poder, levar carros, joias. E o que eu achei interessante é que esses objetos, eles são apreendidos com muita facilidade pelas polícias, Estamos falando de barra de ouro, joias, casas avaliadas aí em muitos milhões, Queria que o senhor falasse um pouquinho mais dos produtos que vocês conseguem apreender. Perfeito. De todos os bens apreendidos, a gente percebe uma predominância muito grande de veículos, até o que demonstra aí o excelente trabalho das forças policiais nas rodovias, mas a gente percebe também a incidência forte de outros itens ou utilizados para o transporte das drogas ou adquiridos com recursos, por exemplo, oriundos dos crimes, No caso de drogas, a exemplo de embarcações, também utilizadas no transporte, aeronaves, barras de ouro, diamantes, imóveis de luxo. Hoje mesmo a gente tem aí imóveis colocados em processo de venda, numa alienação judicial, que a gente fala de uma alienação antecipada, imóveis localizados na Barra da Tijuca. Então, fazendas de elevado valor econômico pelo seu potencial de gerar, ativos biológicos ali pelo solo, pela qualidade do solo. Então, são itens colocados à venda, todos eles invariavelmente conectados ao crime, seja para a produção, para transporte ou adquiridos com recursos do crime. Agora eles usam, uma dúvida que eu tenho, eles fazem isso para lavar o dinheiro ou eles fazem isso para usufruir mesmo? O traficante vai para aquela casa, enfim, para que isso? A gente percebe muito isso, A apreensão de objetos de valor, como quadros, barras de ouro, relógios muito caros. Isso aí é para esconder aquele dinheiro que foi obtido de forma ilícita ou é para uso próprio? Creio que as duas hipóteses aí sejam verdadeiras. Acho que tanto para esconder o recurso que não pode ser devidamente registrado em contas bancárias, mas também para ostentar as possibilidades aí que decorrem da prática criminosa,
ainda na cabeça daqueles que pensam que o crime compensa, que ainda tem uma chance de ter uma vida, mas o poder público está aí para tentar combater isso o tempo todo, com frequência, com bastante força, para mostrar que esse caminho de fato não compensa. Então, essa política de gestão de ativos, né, que vem sendo implementada cada vez com mais força, ela tem justamente o foco nisso, na asfixia, né, da prática financeira, o combate às finanças do crime, como forma de retirar os fundamentos que permitem a manutenção e a expansão dessa prática irregular para todos nós. Agora, diretor, a gente sabe que os leilões são extremamente importantes para evitar que os bens se deteriorem. Os imóveis são mais difíceis, há certa condição de conservá-los, mas automóveis, por exemplo, são extremamente fáceis de se deteriorarem na medida em que muitas vezes ficam expostos em pátios, né? Qual a importância desse trabalho de leilões justamente para isso? Para tentar entregar àqueles que compram o bem o mais conservado possível. Isso é muito importante. Essa é uma das vertentes que nós procuramos frequentemente dar uma ênfase muito forte, que é a redução do tempo de estocagem do bem apreendido. Essa é uma bandeira que a gente tem levantado e tem tido estamos alcançando bons resultados. É importante nos aproximarmos cada vez mais da apreensão do bem. Então, à medida que uma força policial apreende o bem, o Poder Judiciário, respeitado o devido processo legal, decide pela alienação antecipada desse bem. Nós chamamos de antecipada porque o processo ainda não chegou ao fim. Eventualmente, o réu pode ser absolvido. Mas, se for absolvido, é muito melhor para ele receber o recurso decorrente da venda daquele bem ao valor de mercado do que receber daqui a alguns anos o valor daquele bem totalmente depreciado ou aquele bem totalmente enferrujado, em péssimas condições. Então, é bom para todos. É bom para a política pública, porque a gente já converte aquele patrimônio, aquele bem imóvel que ocupa espaço, gera problema ambiental, gera custo de estocagem, já converte aquilo em recursos financeiros para uso em políticas públicas e, eventualmente, o que ocorre numa minoria das vezes, se o réu for absolvido, ele receberá, então, o recurso devidamente corrigido, a taxa Selic, né? E isso tem se mostrado um grande ganho. E não apenas nos bens móveis, aí eu abro um parênteses para falar dos imóveis também, porque os imóveis, embora eles não estejam sujeitos assim à ação do tempo com tanta facilidade quanto os bens móveis, eles estão sujeitos à ocupação irregular, à reocupação pelo crime. Então, o ideal é dar a destinação célere, a destinação mais efetiva, rápida possível, para que esse bem consiga ser convertido em política pública de volta para a sociedade. Agora, essa alienação antecipada, acho que é importante a gente colocar isso bem claro, porque às vezes algum telespectador nosso conhece alguém, ou ele mesmo tem interesse de adquirir, de participar de um leilão como esse, e vem aquela preocupação. Será que, se for antecipada, eu tenho a garantia de permanecer com esse bem, não vou ter que devolvê-lo lá na frente? Explica para a gente isso. Quem compra pode ficar tranquilo. Pode sim, pode ficar tranquilo. As alterações legais, elas vieram para garantir ainda mais essa tranquilidade, uma vez que o bem, a partir do momento que ele é alienado, ele é passado ao domínio de um terceiro, né, mediante o leilão promovido pelo poder público. Esse terceiro, que a gente chama de arrematante comprador, ele tem o bem em caráter definitivo. Se, eventualmente, o processo apurar a inocência e o réu for absolvido, ele terá a restituição do valor financeiro. E quem paga isso é a própria União. Uma vez que a União recebeu o valor da venda daquele bem, ela recolhe esse valor aos cofres públicos, dá um rendimento a esse valor. Se eventualmente for absolvido, o Tesouro, então, restitui esse valor ao réu devidamente corrigido. Nós temos exemplos emblemáticos de veículos de luxo que foram apreendidos e passaram anos no pátio. E numa situação dessa que a gente analisa, se o réu for absolvido, vai devolver o quê para ele? Aquele veículo ali de luxo totalmente depreciado. Então, de fato, a vinda do leilão antecipado, a alienação antecipada nesse processo, ela é muito bem-vinda e deve ser cada vez mais explorada. E nesse sentido, até para que a gente possa fomentar e fazer com que isso avance cada vez mais, eu destaco uma iniciativa também do ano passado. Nós conseguimos emplacar na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA 2020, nós emplacamos lá a ação número 6. E essa ação número 6, ela teve uma parceria muito forte da Senad e do Conselho Nacional de Justiça. E assim nós conseguimos fazer uma revisão na resolução do CNJ
que praticamente recomenda e reforça aos juízes de todo o país a importância da alienação antecipada, devidamente alinhada ao que está previsto na lei de drogas, que determina que em 30 dias após a apreensão os bens sejam submetidos à alienação antecipada. Então, a gente espera, assim, que para 2021 o número de vendas, o número de leilões seja ainda muito maior, o número de bens submetidos a uma venda antecipada seja muito maior, e aquilo que eu falei, que a nossa meta, nosso objetivo de reduzir o tempo de estocagem dos bens apreendidos seja cada vez mais alcançado, se aproximando aí do mínimo possível, né? Diretor, o senhor falou algo interessante, né, que a gente viu, que o senhor falou o seguinte: eles utilizam o dinheiro, né, compram carros, compram joias, porque não podem colocar esse dinheiro de forma lícita, né, no mercado. Agora é interessante, né, como eles conseguem objetos de valor e, enfim. Eu estava pesquisando esses dias e vi que de repente eu chego para comprar um carro ou 3, 4 carros de luxo. Se eu também chegar numa loja e não comprovar a origem desse dinheiro, o vendedor, primeiro, ele tem que desconfiar, né? Ninguém paga 3, 4 carros de luxo em cash, né? A pessoa, inclusive, que está recebendo esse pedido de compra pode ser punida. Enfim, é só uma constatação que eu achei interessante, porque quem também negocia com o traficante, ele também é punido. O traficante, enfim, quem está usando esses produtos. Uhum. Agora, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona, né? Para onde vai esse dinheiro, uma vez arrecadado com a venda, seja dos bens móveis e imóveis? Todos esses valores, eles são recolhidos a fundos públicos. E esses fundos, eles guardam correspondência ao tipo de crime cometido. Então, se estamos falando, por exemplo, dos crimes de drogas, os valores auferidos pela alienação dos bens apreendidos pela prática dos crimes de drogas são recolhidos em favor do Fundo Nacional Antidrogas. E esse Fundo Nacional Antidrogas, ele tem uma previsão legal e as despesas ali previstas, as despesas autorizadas, todas elas têm vinculação direta com a redução, né, do consumo ou da prática de crimes envolvendo drogas no país. Outros fundos envolvidos também e sujeitos a destino dos valores auferidos pelas vendas é o Fundo Nacional de Segurança Pública, o FUNPEN, que é o Fundo das Penitenciárias, então, além das contas judiciais, tá? Por que eu digo das contas judiciais? Outros crimes que não drogas ainda no Brasil, a gente precisa fazer uma revisão legislativa que consiga expandir as facilidades geradas pela última modificação legal aplicada ao crime de droga. Outros crimes, eles ainda, antes do trânsito em julgado do processo, os valores ficam recolhidos em contas judiciais. Então, assim, só para que possam compreender, né, de uma maneira mais simples, se é crime de droga, tão logo o bem seja alienado, seja uma venda judicial ou uma venda administrativa depois do perdimento, os valores são recolhidos para o Fundo Nacional Antidrogas. Não sendo crime de drogas, eles ficam numa conta judicial até que se apure o processo ao final, que se decida pela culpabilidade ou não, que tem o trânsito em julgado. A partir desse momento, ele então é recolhido a fundos públicos. Mas o que a gente sempre passa para todos os cidadãos, porque a gente sempre passa na divulgação do projeto de gestão de ativos, é que o recurso saiu do crime, encontra-se recolhido em contas públicas e serão aplicados em políticas públicas tão logo seja possível, tão logo seja recolhido e seja orçamentado esse processo todo de recolhimento dos valores financeiros. Essa é a mensagem que a gente sempre passa. Perfeito, diretor. Eu quero lembrar você que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite. Também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e, claro, também em nossas redes sociais. Diretor, a gente está falando muito sobre esses leilões e para muita gente é estranho como funcionam esses leilões. Explica para a gente, são processos de compra eletrônico, pregões eletrônicos ou são leilões presenciais, por exemplo? Aquele martelo arrematando, né? Vem a ideia na hora. Quem dá mais? Quem dá mais? Não tem como a gente fugir dessa imagem, né, do martelinho aí do leilão. Mas a pandemia veio até para mostrar para a gente, para todos nós, hein, que o processo ele é totalmente eletrônico. E, primeiro, ele é possível ser realizado de maneira eletrônica, embora não seja, não tenha impedimento no pregão presencial, no leilão presencial, desculpa. Mas, em regra, é eletrônico. Então, qualquer cidadão de qualquer parte do país pode participar do processo. Basta conhecer o link dos leilões, acessar o link dos leilões e, então, participar do conhecimento dos bens ali sendo colocados à venda e dar o seu lance.
Para conhecer o link dos leilões, eu convido a acessar a página do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em especial na página da SENAD, da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, e lá nós temos uma divulgação bem ampla de todos os leilões que já ocorreram e os que vão ocorrer. Para que tenha uma ideia, até o fim de fevereiro, nós teremos, no ano de 2021, já 31 leilões realizados. E, de repente, uma oportunidade que alguém pode enxergar de adquirir algum bem nesses leilões. E esse convite, né, de participação de pessoas de qualquer local do Brasil, ele se torna ainda mais claro quando estamos falando de bens imóveis. Porque o cidadão pode pensar, né, eu vou adquirir um bem imóvel, será que eu tenho interesse nesse bem, uma vez que eu posso adquiri-lo aqui? Mas quando a gente fala de um bem imóvel, e percebam, acessem a página que perceberão que nós temos lá bens de elevado valor econômico sendo colocados à venda por preços abaixo do valor de mercado. E isso... Muita diferença abaixo do valor? Olha, para que tenha uma ideia, assim, para tornar o bem atrativo, a lei de drogas, ela possibilitou que o bem seja colocado à venda pela metade do preço de mercado. Metade do preço. Então, uma mansão de 1 milhão sair por 500 mil. Pois então, óbvio que ele não vai ser vendido pela metade do preço, mas ele é colocado à venda pela metade do preço. Isso foi uma estratégia legal encontrada e dado amparo legal para isso, para tornar atrativa a venda de bens que são oriundos do crime. Porque se estamos falando assim, eu tenho R$1 milhão para adquirir um imóvel, eu tenho um imóvel que é oriundo do crime, um imóvel que é oriundo de uma atividade ilícita, de um trabalhador que está simplesmente vendendo seu imóvel. Obviamente que quem está diante de uma situação dessa vai optar por comprar aquele de origem ilícita. Agora, quando a gente coloca um bem que tem alguma relação com o crime pela metade do valor de mercado, torna esse bem atrativo, a venda desse bem atrativo. E estamos encontrando amplo sucesso nisso. Então, a disputa pela aquisição do bem por meio de um leilão, ela tem início na fase dos lances, e, obviamente, ali o valor final vai ser determinado pelo mercado. Tem foto do bem para a pessoa poder conferir o que tem? Porque antigamente você tinha que ir ao local, conferir e depois, no leilão, você só pegava o lote, enfim. Agora tem tudo isso. Tem tudo isso lá. E só de imóveis, nós estamos falando aqui em 2020 de dezenas, mais de 60 imóveis hoje. A maioria de onde? Muitos imóveis no Rio de Janeiro. Principalmente no Rio. Muitos imóveis no Rio de Janeiro, mas não tem regra, tá? É assim, já vendemos imóveis em Campo Grande, no Paraná, Mato Grosso do Sul. Agora, o senhor falou que qualquer pessoa pode participar. Não existe restrições? Por exemplo, idade mínima, idade máxima, a pessoa precisa não ter nenhum tipo de restrição em relação à justiça, nenhuma passagem pela polícia, por exemplo. Como é que funciona para o comprador? Quais as regras para o comprador? Sim, nós temos algumas regras, sim. Essas regras, elas são estabelecidas no edital de leilão. Perfeito. Quando eu falo assim, vamos clicar e acessar o link do leilão, ele vai ter acesso ali ao edital, e o edital é claro no sentido de exigir ali uma documentação mínima, que não tem nada de exagero, uma documentação mínima que permita ao interessado participar, fazer o seu cadastro e participar. É assim, como todo leilão, né, ele exige um cadastro, né, e esse cadastro exige a apresentação de documentações pessoais, mas é tudo muito seguro, né, o processo de leilão existe no Brasil há décadas, né, que ele é realizado sem nenhum grande problema aí em termos de... Vocês já tiveram alguém que perdeu, parente que perdeu o imóvel e de repente foi lá e tentou comprar e vocês descobriram que a pessoa estava querendo... recompra, que você disse? Recompra, exato. Não identificamos. Não. Agora, se ocorrer, né, por meio de cruzamento de dados, consegue-se detectar algo assim. E é o que a gente sempre fala, né? Às vezes comentando até com agências de outros países que trabalham com isso, né? Há o risco do bem ser readquirido pelo crime? Sim. Inclusive o risco de ser preso novamente. O risco de ser apreendido novamente. Então, estamos falando com riscos, há medidas que mitigam esses riscos, que reduzem esses riscos, mas o risco ele nunca vai ser zero, ele pode não ser zero, mas há medidas de combate a isso em busca do cruzamento de dados, com certeza. Perfeito. O JR Entrevista vai para o intervalo e na volta a gente vai falar sobre as parcerias da SENAD com outros órgãos. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente hoje o diretor de Gestão de Ativos da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Giovanni Maliano Júnior.
Diretor, a gente sabe que às vezes é necessário se fazer algumas parcerias estratégicas. No caso dos leilões, por exemplo, para venda de imóveis, há parceria com a Caixa ou alguma outra empresa? Como é que funciona essa parte? Esse é um assunto muito interessante, considerando o tamanho do Brasil, né, um país de proporção continental, a gente jamais conseguiria sucesso, né, em alcançar bens em todos os pontos do país se não houvesse aí a formação de parcerias. Então, a primeira grande parceria, ela se deu por meio da contratação de leiloeiros, eu diria uma iniciativa com a iniciativa privada, né? Contratamos leiloeiros em todo o Brasil. Então, nas 27 unidades da federação, hoje nós temos diversos leiloeiros trabalhando junto com a Senad diariamente na venda desses bens. Inclusive fala leiloeiro a custo zero, né? Leiloeiro a custo zero, bacana, é isso mesmo, porque os leiloeiros, eles podem se remunerar pelo valor pago por quem compra o bem e pelo valor pago pela própria administração. Nós fizemos um contrato em que a administração não paga para o leiloeiro. Ele vai se remunerar apenas pelo valor do rematante comprador. E isso é interessante para o leiloeiro pelo volume de bens. Eu comentei, nós temos hoje dezenas de imóveis sendo colocados à venda. Então, isso é muito interessante para o próprio leiloeiro. Por isso, houve essa ampla aceitação, receptividade e aceitabilidade do nosso modelo. Outras parcerias que a gente vem fazendo são parcerias com a iniciativa pública, com o poder público mesmo. Então, com o Conselho Federal de Administração, por exemplo, nós fizemos uma parceria para a gestão de empresas. Justamente para evitar, né, que a empresa, preservar a empresa, para preservar a empresa. Então, assim, em vez de desenvolvermos um corpo de servidores públicos habilitados a fazer a gestão de empresa, o que demandaria custo para o poder público, fazemos, então, parceria com o Conselho Federal de Administração, gerando empregabilidade para administradores públicos de todo o país. É um cadastro que está aberto. O Conselho Federal está trabalhando, inclusive, na construção de um sistema eletrônico para esse cadastro, mas hoje já está em vigor. Tá? Qualquer administrador interessado pode se cadastrar junto ao CFA, e então esse administrador, o nome dele, o perfil, é entregue ao Poder Judiciário, e então ele é indicado para a gestão dessas empresas. Outras parcerias com a Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB. Essa parceria nos permite fazer alienação de ativos biológicos apreendidos. Então, pensem o problema que é para a força policial, o problema que é para o Poder Judiciário quando uma Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, apreende uma carreta com 29 toneladas de grãos. Nossa. Ocultando drogas. O que fazer com o grão? Vai descartar, vai jogar aquilo fora? Então, assim, e tem que ser uma medida rápida, porque a deterioração também se deteriora é muito rápida, rapidamente. Né? Isso. Então, nesse sentido, a CONAB vem nos ajudar, porque eles têm uma plataforma eletrônica de vendas conectadas às bolsas de mercadorias de todo o país, e eles são capazes de fazer leilões diários. Amanhã eles podem fazer um leilão se for necessário. Graças a isso, a gente também vem alcançando bastante sucesso nesse sentido. Então, assim, são essas parcerias que nos permitem alcançar esse sucesso aí para poder dar vazão a esses bens apreendidos. Buscamos também melhores práticas em outros países. Então, temos um acordo firmado hoje com a Colômbia, com a Sociedade de Ativos Especiais da Colômbia, que, do estudo que nós fizemos, eles apresentaram um modelo muito interessante, né, de gestão de bens, e boas práticas de lá nós estamos internalizando aqui também, e vice-versa, à medida do possível, né, no sentido de gerar aí uma efetividade, uma resposta bastante rápida também para a sociedade. Legal. Além de... A gente está falando muito do tráfico de drogas também, mas além de gerir os bens do tráfico, vocês também tomam conta de outros bens, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Essa competência da Senad, ela foi ampliada recentemente para trabalhar na gestão de bens oriundos de outros crimes. E se pararmos para pensar assim, num aspecto muito lógico, né, muito racional, não faz sentido algum um leiloeiro da Senad comparecer a um pátio de polícia de qualquer ponto do país, esse pátio estar abarrotado de veículos e ele sair de lá apenas com 6, porque todos os outros são oriundos de outros crimes. Então, não faz muito sentido. Por isso que a gente idealizou essa possibilidade de por que não trabalhar com bens de outros crimes também. E então, os aspectos legais estão sendo construídos, né? Já temos hoje uma competência determinada pelo nosso decreto nesse sentido. E na medida que as alterações legislativas, que conforme eu comentei mais cedo, nós aplicamos
nas leis de drogas, nós conseguimos expandir essas alterações legislativas para outros crimes também. Isso vai ser muito benéfico para a gestão de ativos no Brasil. Alterações essas, por exemplo, eu posso citar a possibilidade de vender um bem pela metade do preço, que foi o que eu comentei, que gera uma atratividade para a compra desse bem. Isso hoje é possível para os bens oriundos dos crimes de drogas. Estamos trabalhando para que essa atratividade também se estenda a outros crimes mediante essa alteração legal. Então, essa competência da Senad hoje ela encontra-se de fato ampliada. Os nossos leiloeiros, eles atuam em quaisquer tipos de bens sujeitos a perdimento em favor da União. Então, as forças policiais do país, por exemplo, à medida que fazem as suas apreensões, basta ter a certeza de que os nossos leiloeiros estão habilitados a trabalhar com esses tipos de bens também. Agora, diretor, alguns itens apreendidos são doados para instituições públicas. Que exemplos, por exemplo, de produtos ou de bens podem ou são doados para essas instituições? Em regra, a gente recebe muito pedido de veículos. Dado a utilização dos veículos para vigilância, para a segurança pública de forma geral. Veículos também no caso de drogas, são solicitados para entidades que trabalham com dependentes químicos. E, em regra, são esses tipos de bens. Aeronaves também, eventualmente, para estados, né, para a segurança pública dos estados. E para a gestão de ativos em si, o que nos importa é a destinação rápida do bem. Então, se ela for por meio de leilão, se ela for por meio da doação, da incorporação ao patrimônio de um órgão público, nós teremos aí a política pública sendo atendida de diferentes maneiras. Então, a gente sempre fala que, embora o leilão seja a vertente mais complexa do processo de destinação, devido à quantidade grande de atores envolvidos, a dispersão pelo território, é um evento que tem um caráter econômico por trás, porque você começa a mexer com o trânsito de valores financeiros entre o comprador, o leiloeiro e o poder público. Então, é uma vertente bastante complexa, mas ela não é a única. Então, existe sim a possibilidade de doação de bens, existe a incorporação ao patrimônio de órgãos públicos, e isso tudo se encontra regulado por uma portaria nossa, uma portaria da Senad, também disponível na página do Ministério, dando aí ampla divulgação ao como fazer, como proceder. Qualquer instituição, casos. Por exemplo, que esteja nos assistindo, pode, se tiver interesse ou necessidade, pode entrar em contato com vocês por meio dessa página para fazer a requisição, por exemplo. Perfeito. Se for uma instituição voltada à segurança pública, o contato é via Ministério da Justiça e Segurança Pública diretamente. Se for uma entidade que trabalha no aspecto com os dependentes químicos, né? Esse contato ele se dá junto ao Ministério da Cidadania por meio da Secretaria Nacional própria para isso, a prevenção de drogas. Então, agora tem algum tipo de limite, diretor? A instituição chegou, eu quero aquele imóvel de 10 milhões. Como é que funciona? Uma aeronave caríssima, por exemplo. Exato, para transportar. Isso, ok. Tem sim, tem limite sim. Até porque a gente se preocupa com a manutenção futura do bem doado. Então, não adianta pedir um Camaro, porque a gente sabe que a manutenção de um Camaro ela é muito superior à manutenção de um outro veículo mais popular, que consiga atender da mesma forma. Então, a gente estipula esse limite, sim. E para levar um item de elevado valor econômico, tem que estar devidamente comprovado a necessidade. Caso contrário, não há liberação por parte da Senad, não. Perfeito, diretor. Bom, a gente faz aqui com o JR Entrevista um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver a expectativa de leilões para esse ano. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje o nosso convidado é o diretor de Gestão de Ativos da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Giovanni Malhano Júnior. Diretor, queria que o senhor falasse um pouquinho agora para a gente como é que está a agenda de leilões para esse ano. Tem algum supersônico, uma casa de praia? Temos muitos itens de elevado valor colocados à venda. Eu destaco os imóveis, aeronaves, embarcações. E o interessante disso também é compreender que todos esses itens, a descrição desses itens, a data em que eles serão colocados à venda, tudo isso se encontra na nossa página na internet. Então, eu convido a todos aqueles que têm interesse a acessar a página e lá nós temos os bens colocados à venda e aqueles também cujos leilões já estão agendados. Então, para fevereiro agora nós temos 16 leilões, né? Ou entre os que já ocorreram e os que vão ocorrer.
Em regra, os leilões se concentram nos últimos dias do mês. É uma estratégia que a gente adotou lá para concentrar ali, pelo menos na última semana, todos os leilões. Qual é a página? A página do Ministério da Justiça e Segurança Pública na internet. E basta digitar Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, Gestão de Ativos, que nós chegaremos a essa página e esses dados sobre os leilões. Na página principal tem algum link? Temos o link específico de gestão de ativos. Perfeito. Na página da Senad. E lá nós temos todas essas informações. Temos informações de leilões já realizados, temos lá a divulgação de leilões realizados por estados, o que também gera uma resposta muito boa, né, ao trabalho realizado pelo Estado na apreensão dos bens, consequentemente gera maior volume de leilões e maior recurso, também maior quantidade de recursos arrecadados. E nesse aspecto, assim, desculpa só, eu destaco que dos valores auferidos com os leilões nos crimes de drogas, por exemplo, a legislação garante que de 20% a 40% desses valores retornam aos estados. Então, isso já é uma grande chave, uma porta de entrada muito bacana para os estados, para que eles apresentem projetos destinados à segurança pública, e esses projetos já contam com praticamente 40% dele financiado pelos valores gerados pelas apreensões naquele próprio estado. Então, assim, é um conjunto aí que vai cada vez mais funcionando em prol da sociedade. Muito bem, diretor. Eu queria relembrar aqui para você que nos acompanha e também com o Alessandro, o nosso diretor, o seguinte: olha, foram ao longo do ano passado 126 leilões e arrecadação 134 milhões de reais. Para 2021, a expectativa, imagino que seja maior. Quanto que vocês preveem em arrecadar e quantos leilões, se é que dá para ter esse número, pelo menos inicial? É interessante esse histórico, né? Até 2018, a Senad não fazia mais do que 8 leilões por ano. Em 2019, a partir do contrato que ocorreu ali no final do ano, em outubro, nós já realizamos 13 leilões. Em 2020, foram 126 leilões. E para 2021, a gente estima uma quantidade de 130, no mínimo, para mais. Obviamente que o aspecto financeiro da arrecadação depende dos bens a serem apreendidos, né? Algo que é muito, eu diria, dinâmico, né? Mas pelo início do ano até agora, nós já passamos de 100 ordens de serviço expedidas, ou seja, uma centena de ordens aos leiloeiros no sentido de coloque este bem à venda. Milhares de bens colocados à venda já até o momento, até a data de hoje. E dessa forma eu estimo que a arrecadação financeira ultrapasse 200, 250 milhões facilmente este ano. Mas é uma crescente. Estimo que com o passar do tempo, esses valores que hoje nós achamos muito, eles sejam ínfimos perante aquilo que é capaz de gerar um processo de gestão de ativos que cada vez mais toma espaço no Brasil. Até porque a expectativa é que as arrecadações sejam maiores justamente pela apreensão. As operações estão cada vez mais fortes, né? O Ministério da Justiça e Segurança tem feito isso com bastante frequência, né? Perfeito. E à medida também que as decisões de venda antecipada comecem a ganhar mais volumes, nós teremos aí uma participação mais efetiva, né, de todos os atores envolvidos na gestão de ativo. E aí eu me refiro às forças policiais, Poder Judiciário, Ministério, leiloeiros. E esse caminho vai sendo construído em prol desses números cada vez maiores. Perfeito. Diretor Giovanni Maliano, um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela entrevista. E muito obrigado a você. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e, claro, em todas as nossas redes sociais. Diretor, obrigado pela entrevista e obrigado a você. Até a próxima. Até lá.